Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos, sem exceção, nesta manhã. Você pode abrir sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus 16. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Você que está nos assistindo também, sejam bem-vindos. E que numa oportunidade você possa estar comparecendo pessoalmente conosco. Em nome de Jesus. Mateus 16, versículo 13, fala assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Podem se assentar, em nome de Jesus. Então, irmãos, nós estamos aqui diante de um diálogo do nosso Senhor Jesus e seus discípulos. Mas antes de entrar na ministração, eu queria fazer uma introdução com algumas curiosidades. Eu coloquei o tema da minha mensagem essa manhã: Jesus, o alicerce que sustenta a igreja. Você pode repetir comigo? Jesus, o alicerce que sustenta a igreja. O Evangelho segundo Mateus é um dos 3 evangelhos sinóticos, e a palavra sinótico vem do grego sim, que quer dizer juntos, e ópsis, que quer dizer visão. Em virtude das semelhanças que apresentam suas narrativas, linguagem, conteúdo, estruturas e outros elementos, Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. Ou seja, as narrativas são um pouco diferentes uma da outra, mas o conteúdo em si é o mesmo. Mas são contados de formas diferentes por cada autor. Mateus, que tinha o sobrenome de Levi, e cujo nome significa dádiva do Senhor, era um cobrador de impostos a serviço de Roma, mas que abandonou a avareza e a desonestidade para seguir Jesus, o Messias. Então, aqui nós já conseguimos ver uma transformação de um homem, que era um homem avarento, que era um homem desonesto, para se tornar um homem segundo o coração de Deus. Eu espero que você, que estamos aqui esta manhã, que você que está assistindo comigo em casa também, que você possa estar se tornando um seguidor de Jesus todos os dias, da sua vida. O principal objetivo do Evangelho, segundo escreveu Mateus, é relatar seu testemunho pessoal sobre o fato de Jesus Cristo ser o Messias, prometido no Antigo Testamento, cuja missão messiânica era trazer o reino de Deus até a humanidade. Mateus deixa claro que deseja apresentar em ordem histórica o nascimento, ministério, paixão e ressurreição de Jesus Cristo. Para tanto, ele reúne os fatos em 5 grandes discursos proferidos pelo Senhor: o chamado Sermão da Montanha, a comissão dos apóstolos, as parábolas, o ensino sobre humildade e perdão e a palavra profética. Mateus também cita várias passagens e profecias extraídas do Antigo Testamento, e de fato interpreta profecias como tendo absoluto e certeiro cumprimento em Jesus Cristo. Em Mateus 1:23 fala assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E no Antigo Testamento, Isaías 7,14, nós temos um texto também
quase igual a esse. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Tudo é ensinado de um modo que seria para o judeu do século I, prova irrefutável a qual a igreja cristã adota até os nossos dias. Então, antes de chegarmos aqui nesse versículo em que nós lemos, nós podemos observar que Jesus está do outro lado do mar, junto ao mar da Galileia. Ele está sentado ao monte. E ali tinha várias pessoas que vinham sendo tragas a ele, né, trazidas a ele. Eram pessoas aleijadas, mancos, pessoas surdas, mudas, cegos, e todos estavam sendo curados. Então, é muito interessante esse contexto, antes de nós chegarmos até o texto em que nós lemos, que é chamado a Confissão de Pedro, que Jesus vem fazendo vários milagres. Jesus vem realizando já grandes maravilhas ao povo. E ele vai conversando com seus discípulos ali, e os seus discípulos fazem uma pergunta interessante ao mestre. Onde eles poderiam encontrar alimento no deserto para tantas pessoas? Aí Jesus realiza a segunda multiplicação, sendo 7 pães e alguns pequenos peixes. Eu acho interessante que a Bíblia fala pequenos peixes. Por quê? Porque o que é pequeno para nós, Jesus pode se tornar grande. Jesus pode se tornar muito maior, né, do que a gente pensa ou imagina. Eu acho isso maravilhoso. Então todos comeram e até ficarem fartos, e ainda sobrou. O que eu aprendo com esse milagre? Que Jesus cuida de cada um de nós, nos mínimos detalhes. O Senhor não quer que ninguém passe necessidade. Jesus está cuidando de cada um de nós todos os dias. Quem aqui foi cuidado de maneira extraordinária por Senhor durante todo esse ano? E continua sendo, né? Porque o ano ainda não acabou. Graças a Deus por isso. Mas então, irmãos, isso é interessante a gente pensarmos, porque a gente só pede, e a gente nunca tem o coração grato. Não é mesmo? Chega nessa época de fim de ano, nessa atmosfera que envolve todos nós, que nós precisamos doar, nós precisamos dar, nós vamos fazer, enfim. Mas durante o ano, o que você fez? Durante o ano, o que eu fiz para ajudar alguém? Né? Eu vou contar um testemunho aqui de primeira mão. Agora eu posso, graças a Deus por isso. A minha mãe teve o seu benefício cortado há 2 anos atrás. Ela ficou muito triste, ficou muito chateada, porque todos querem ter, irmãos, o seu recurso, não é mesmo? Ainda mais uma pessoa igual a minha mãe, que é super hospitaleira, que quando você vai à casa dela, ela quer te oferecer tudo, do bom e do melhor. Mas ela queria ter o recurso dela, ela queria ter o seu salário. E nós viemos, né, nessa batalha aí, né, judicial, né, entramos na justiça, né, eu tenho um primo, né, que é advogado, graças a Deus por isso, porque foi um canal de Deus para nos ajudar nessa caminhada aí. E ela voltou a receber para a glória de Deus. E ela recebeu todos os atrasados. Então, amém. Então, é Deus cuidando de nós, irmãos. Né? Lógico que ela ficou ansiosa, lógico que ela ficou nervosa, lógico que ela ficou triste, porque nós somos seres humanos. É de nós mesmos, né, ficarmos com alguma coisa, né, que nos acontece, que a gente não estava esperando, vir algo que a gente fica triste. Mas eu falei com ela, mãe, se for da vontade de Deus, a senhora vai voltar a receber seus benefícios, e talvez a senhora, né, vai receber até todos os atrasados. Então, ela se batizou, né, dia 2 de novembro, foi uma bênção, né, todos que estavam lá viram, né, como é que foi. Então, assim, o Senhor está cuidando de nós, né? O Senhor cuidou dela, e eu tenho certeza que Deus está cuidando, né, de você, de mim, porque quantos livramentos nós não tivemos esse ano? Não é mesmo? Então Jesus, né, continua, né, conversando com seus discípulos ali, né, e prosseguindo para o outro lado do mar, os discípulos esqueceram de levar os pães, e Jesus disse, estejais alertas e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus diz, desculpa, irmãos, mas Jesus os indaga sobre a compreensão e a lembrança das 2 multiplicações dos pães e dos peixes. Porque os discípulos estavam discutindo entre si que Jesus estava pedindo eles para ficar alerta sobre os fariseus e sobre os saduceus, porque eles tinham se esquecido dos pães. Não é isso.
Jesus já estava preparando eles para essa conversa que eles teriam, porque eles não estavam alertas, eles não estavam atentos. Diante de tantos milagres, de tantas coisas que o Senhor tinha acabado de fazer nessa segunda multiplicação dos pães e dos peixes, aí Jesus resolveu ter esse diálogo com eles. E é interessante que os estudiosos falam que essa região de Cesareia de Filipe era uma região muito pagã. E não foi à toa que o Senhor resolveu esse local para conversar com seus discípulos. E eu achei isso muito interessante, porque quando você está em algum local que não seja a igreja, nominalmente falando, você tem que ter muito cuidado, para você não se deixar se influenciar pelo ambiente que você está. E aí, o Senhor, essa manhã, quer nos perguntar: quem sou eu para vocês? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? E começando aqui, a gente vai lá em Mateus 16:13, o Senhor começa a falar com eles. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Filho do Homem era uma expressão ao qual Jesus se intitulava no Antigo Testamento. Em Daniel 7, nos versículos 13 e 14, diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então é assim que o Filho do Homem era intitulado, que Jesus era intitulado no Antigo Testamento. E será que hoje, irmãos, em pleno 2024, com tantas dificuldades em que nós temos passado, em continuarmos sendo firmes, perseverantes, será que nós conhecemos quem é Jesus? Será que você sabemos quem é o nosso mestre? Será que nós não temos nos deixado se contaminar com tantas coisas que nós temos visto no mundo? É uma pergunta, irmãos, que fica para nós hoje, nesse último culto de domingo, né? Eu penso assim, que não é fácil, irmãos, não é fácil. Teve um professor meu que falou uma coisa interessantíssima. Ele falou o seguinte: olha, o crente que não luta contra o pecado todos os dias, ele não é crente. É radical. É muito radical essa frase. Realmente. Mas porque nós estamos no mundo. Nós não somos desse mundo, mas nós estamos aqui. Então não tem como você passar desapercebido em algumas coisas. Então nós temos que ter muito cuidado. Principalmente com essas festas de fim de ano. Dia 24, dia 25, aquela tradição da família, ok, e tal, você está ali entre os seus parentes, ou talvez até entre os seus amigos mais íntimos. Mas o dia 31, nós temos que ter muito cuidado, irmãos. O dia 31. Ano passado, para esse ano, eu não passei na igreja. Eu me arrependi muito. Eu não dormi bem. No dia 1º, eu estava passando muito mal, durante o dia. A minha cabeça estava doendo muito, porque eu não tenho o hábito, de ficar até muito tarde acordado. E eu fiquei. Eu não estava na igreja, o que é pior. Porque mais para frente a gente vai conversar um pouco sobre a igreja. O que é a igreja? Então, irmãos, nós devemos ter muito cuidado desse dia 31 para o dia 1º. Ah, Robson, eu tenho que vir para a igreja dia 31, é obrigado? Não, irmãos. Você não é obrigado a nada, mas você tem que ser vigilante. Porque nesse dia 31, nós costumamos ir para lugares ao qual não agrada a Deus. E a gente costuma fazer coisas que não agrada a Deus. Porque se você conseguir estar em algum lugar e não ser influenciado por aquele lugar, ok. Mas e se você não conseguir? É aquela música, né? Ó o pezinho. Tum, 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 tum. Nós somos humanos, irmãos. Estamos sujeitos a passar por várias coisas, a passar por tentações. Então nós devemos ter cuidado. Amém? Mateus 16, 15 e 16 fala assim: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então aqui
Jesus já queria saber dos seus discípulos, daqueles que andavam com ele, aqueles que estavam mais próximos, todos os dias dele, que tinham mais intimidade com o Mestre. Quem era Jesus para os seus discípulos? E essa pergunta também serve para nós. Por que não? Você que andou com o Senhor o ano todo, você que esteve na igreja, você que esteve em quase todos os cultos do ano. Quem é aqui que vem em todos os cultos do ano? Levanta sua mão, por gentileza. Dona Ana, a irmã, Deus abençoe. Irmã Conceição, outra irmãzinha lá atrás, Beatriz. Irmãos, não é fácil, irmãos. Você vir todos os dias do culto do ano. Temos os nossos compromissos pessoais, temos os nossos afazeres. Mas olha, Jesus aqui está perguntando para os seus discípulos, aqueles que tinham sido escolhidos por ele. Quem aqui é escolhido de Jesus? Quem aqui é escolhido de Deus? Bom, a Bíblia fala que não fomos nós que o escolhemos, foram eles que nos escolheu primeiro. Isso é um privilégio, irmãos. O Senhor escolher a nós, homens e mulheres tão falhos, tão cheios de pecado, tão cheios de coisas que desagradam a Deus muitas vezes, mas Ele nos escolheu. Então, isso é um privilégio para nós. Nós somos escolhidos por Ele, nós somos nação santa, nós somos povo, propriedade de Deus. Antes você estava nas trevas, hoje você está na luz. Então, por onde você vai, você brilha a luz de Jesus. Anteontem, uma pessoa foi se despedir de mim onde eu estava e falou comigo e com a minha esposa assim: vocês são pessoas muito especiais. Irmãos, ao mesmo tempo que isso assim, né, nos constrange, né, porque nós sabemos que a gente é falho, a gente não é perfeito. Mas quando uma pessoa te faz um elogio de todo o coração, você fica muito feliz, porque você está refletindo a glória de Deus naquele lugar. Então, eu fiquei muito feliz quando ela falou isso comigo e com a Lília, falou assim: vocês são pessoas muito especiais. Irmãos, sinceramente, eu tenho 52 anos de vida, eu nunca ouvi uma frase de uma pessoa dessa forma, com tamanha sinceridade. Então, assim, não é para encher o meu ego, o meu orgulho, porque nós temos o nosso orgulho, nós temos o nosso ego, mas que a gente vai largando dele todos os dias. Mas você receber um elogio e você dar glória a Deus é a melhor coisa que tem. Porque foi Ele que me transformou, foi Ele que te transformou. Então você, quem é Jesus para você? Quem? Né? E Pedro é fantástico, né? Pedro era o líder daquele grupo, né? Era uma espécie de líder. Ele já chegou, já falou, ele era corajoso, né, para responder. E a resposta de Pedro, ela é reconhecida por Jesus como entendimento divino e não humano. Porque quando ele fala, você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha o que Jesus fala lá no 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Você não pode ser revelado por ninguém nessa terra que Jesus é o Filho do Deus vivo, a não ser por Deus. Porque através daí você tem uma transformação de vida completa. Porque você reconhece que Ele é Jesus, é o Filho do Deus vivo. E quando fala Filho, né, do Deus vivo, eu fico maravilhado, porque nosso Deus não está morto. Nosso Deus está vivo. Todos os dias. Nosso Deus está vivo. Nosso Deus continua vivo. Amém? Pode aplaudir o Senhor, em nome de Jesus. Então, essa confissão de Pedro é um entendimento divino e não humano. Espiritualmente falando, a gente só consegue discernir se vir de Deus. E essa confissão mudou a compreensão dos discípulos e nos faz entender que somente Jesus é o Filho unigênito de Deus e que através dele nós podemos ser felizes. Porque o próprio Senhor falou: bem-aventurado és, Simão Barjonas. Então, uma das traduções para bem-aventurado é feliz. Então você é feliz, eu sou feliz em saber que o nosso Jesus é o Filho do Deus vivo, né? Então Jesus, em um jogo de palavras, ele começa a conversar com Pedro e com seus discípulos. Ele fala assim, Jesus responde: Pedro, que em grego quer dizer Petros, e que significa pedra separada. Jesus também utiliza o nome pedra, que em grego quer dizer Petra, que é sobre esta rocha, e que significa leito de rocha
resistente. E aqui nós precisamos de ter cuidado, porque algumas pessoas confundem esse texto achando que Jesus estava respondendo a Pedro que ele era a pedra. Não. Pedro não era pedra. Pedro era um canal que estava levando essas palavras. Mais tarde a gente vai ver lá em Atos 2, que é quando é feito aquele sinal maravilhoso, né? Aquela pregação de Pedro em que quase 3.000 almas se convertem. Então, Pedro aqui foi usado por Senhor, mas a pedra que sustenta a igreja, essa rocha firme, esse leito de rocha resistente é Jesus. Eu não tenho condições de sustentar a igreja. Você não tem condições, mas a palavra de Deus, ela consegue. E a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até o último livro, né, da Bíblia, é Jesus, 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 Jesus. Nós temos o antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus mudou a história completamente. Então, nós precisamos ter cuidado com isso, né? Muitas pessoas que falam que Pedro foi o primeiro papa da igreja. Isso não é uma verdade. Se você estudar um pouco, muito a fundo sobre isso, né, você vai ver que não é verdade. Até porque Pedro foi um dos discípulos de Jesus, foi um dos apóstolos, né, do Senhor. Então Pedro foi usado ali naquele momento, né, diante da coragem que ele teve de responder ao Senhor, de ter aquele discernimento espiritual. Ele foi usado pelo Senhor Jesus a trazer, né, para nós hoje, ampliar o poder sobre a igreja, que Jesus é a pedra, Jesus é o leito de rocha resistente, e nada pode prevalecer contra a igreja. Amém? Então, sobre essa revelação de Deus, e mediante a fé em Jesus Cristo, a igreja seria estabelecida. Portanto, a base sólida da nossa fé é Cristo. Então, nós não podemos ter como base outra coisa como fé, a não ser Cristo. Então, nós vamos ler lá em Efésios 2:20. Olha o que fala lá. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, sendo assim, os poderes da morte e todas as forças opostas a Cristo não prevalecerão contra a igreja. Então, porque uma das traduções para Hades, né, para o inferno, é os poderes da morte. A morte, ela está em todos os lugares, né, que a gente for. A morte está, né, o diabo está ao nosso derredor, querendo nos tragar. E ele não está querendo, né, tirar a nossa vida física, não, irmãos. Ele está querendo tirar a nossa vida espiritual. Quando ele consegue fazer isso, é mais uma vitória que ele teve. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, por mais que ele tenha vitória em algumas áreas de vida de muitas pessoas, através da nossa, ele não terá. Porque os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Então, ele está nos cercando. Em cada lugar que nós vamos, o Senhor está conosco. Os anjos estão conosco. Amém? Então, você não precisa ter medo. Então, a pedra angular da igreja é Jesus Cristo. Então, é aquela pedra que sustenta. É como se fosse essa marquise, né, que está aqui, ó, sustentando todo esse prédio. Assim é o Senhor Jesus na vida de cada um de nós. Por onde você vai, o Senhor está te sustentando. O Senhor está te dando força para você perseverar e continuar firme nessa caminhada maravilhosa. Mateus 16:19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então aqui é uma parte muito interessante desse texto, porque Jesus está autorizando Pedro e os seus discípulos poder e autoridade à igreja para ensinar, disciplinar e tomar decisões em nome do reino de Deus. Então aqui eu quero me deter um pouco mais. A igreja, irmãos, é um dos lugares mais importantes que você deve frequentar. Aonde que essa palavra está sendo pregada, é onde você deve permanecer. Irmãos, nós não somos qualquer pessoas. Eu acho que tem hora que nós esquecemos disso. Tem hora que nós achamos que nós somos qualquer povo.
Nós não somos qualquer pessoa. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu não sei você, mas eu outrora não era nem merecedor para estar aqui, e nem sou ainda. Mas Deus esteve comigo até hoje, me ajudando, né? Tantos aqui que não nasceram no berço evangélico, como a gente gosta de dizer, que foram transformados as suas vidas. Quantos? Se eu pedisse para levantar a mão, eu acho que todos levantariam as mãos. Eu sou o primeiro. Então, irmãos, a igreja é um dos lugares melhores para nós podermos estar. Talvez pareça até um jargão evangélico, mas não é. Por quê? Porque quantos lugares você também não poderia estar hoje, nessa manhã do dia 29 de dezembro? Você poderia estar em outros lugares, ou passeando, ou na sua casa, mas você está ouvindo a palavra de Deus. Você está ouvindo que Jesus é a pedra angular. Você está ouvindo que Jesus é que sustenta a sua vida. Porque quem é a igreja a não ser nós? De que adiantaria esse prédio lindo, maravilhoso, com ar-condicionado, com esse som lindo, maravilhoso, com essas cadeiras maravilhosas, se não fosse vocês, se não fosse eu? Esse templo estaria vazio. E de nada adiantaria, porque aqui estaria só um silêncio de mais um prédio imponente sendo levantado nessa avenida, que é um dos mais bonitos, né, daqui, diga-se de passagem. A nossa igreja ficou maravilhosa, não foi mesmo? Mas o que é a igreja? Somos nós, o povo de Deus. E a igreja, nós somos um povo importantíssimos na face da terra. Lá em Coríntios, Paulo fala que nós somos embaixadores. O embaixador é aquele que leva, que de onde que ele mora, de onde que ele representa, ele é um embaixador. Então, se você é um embaixador de Cristo, por onde você for, você vai levar as boas novas do Senhor. Você vai ser embaixador, você vai ser aquele representante de Deus na face da terra. Independente de onde você for, você continua sendo embaixador. Amém? Então, irmãos, é por isso que a igreja, ela é muito importante. Hebreus também fala que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de muitos. Tivemos uma fase muito difícil há 4 anos atrás, em que não poderíamos vir à igreja. Assistíamos o culto pela televisão, pelo celular, pelo tablet, por tantos meios, mas não é a mesma coisa. Não é? Quantos testemunhos aqui, nesse altar, nós não ouvimos? Né, que pessoas foram transformadas, né, que tiveram as suas vidas realmente completamente mudadas por Deus. Né? O último grande acontecimento, né, da nossa igreja foi o batismo. Eu pude, né, testemunhar maravilhosamente, né, porque a minha mãe estava lá também, a não ser aquelas outras 12 almas, né, que desceram as águas. Então só a igreja tem o poder de fazer isso. Por quê? Porque ela é sustentada por Jesus. Então nós somos dessa pedra que sustenta a igreja. Nós podemos estar aqui, nós podemos celebrar o Senhor, nós podemos adorar o nosso Deus, aprender mais, né, da palavra dele, né, durante todo o ano, né, com GCs. Foi um ano maravilhoso, irmãos, de muito desafio. Eu confesso para os irmãos, mas até aqui o Senhor nos ajudou. E vai continuar nos ajudando, porque Ele estará conosco até o fim dos dias, até o fim dos séculos. Não é? Então, eu quero que você saia, né, daqui com essa certeza, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não vão prevalecer. Porque primeiro, que é Jesus que sustenta essa casa. E segundo, porque Ele conta conosco. Ele não precisa de nós, mas Ele conta com cada um de nós. Ele conta com cada um de nós para nós podermos pregar as boas novas. Talvez você tenha vergonha de falar, mas você, com seu testemunho de vida, você vai fazer com que as pessoas vejam que tem Jesus em você. Que existe um Deus muito maior do que aquilo que está no mundo em você e em mim. Então é isso que nós precisamos. A igreja é a noiva de Cristo. Nós somos a noiva do Senhor, irmãos. Quando você vai em algum casamento, a gente fica numa expectativa que a noiva vai entrar, não é mesmo? A noiva vai passar por aquelas portas linda, bonita, né, maravilhosa, com aquelas roupas brancas. Assim é nós. Cristo está nos aguardando, com roupas brancas,
limpas, com o coração limpo, puro e separados para o Senhor. Então, irmãos, nós precisamos de ter essa certeza no nosso coração. A igreja é o melhor lugar para estarmos. Que você possa fazer um pouco mais de força, um pouco mais de esforço para você estar aqui durante 2025, dia 31/12, né? Estamos aí com o nosso culto da virada e Deus vai nos dar graça para estarmos aqui. Esse ano eu estarei aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? Está ali minha filha, né? Que está aí, é uma bênção. Meu pai, né? Os meus netos estão aí. É um evento todo dia. Mas dia 31 eu estarei aqui em nome de Jesus. Então, eu não vou deixar de vir, se Deus quiser. Deus vai me dar essa força. E eu espero que cada um de vocês venha também, né? Para ouvir uma palavra, a última palavra do ano, já adentrando, né, 2025. Então, irmãos, nunca se esqueça disso. Você não é qualquer pessoa. Eu não sou qualquer pessoa. Você é filho de Deus. O filho do Deus vivo. O filho do Deus vivo. Então, esse é uma das partes que é mais importante da gente ter compreensão disso, porque senão se torna até um ato muito religioso, né? Eu vou na igreja porque eu preciso de ir na igreja, eu tenho que ir na igreja. Não é isso, irmão. Não é sobre ter obrigação, não é sobre precisar somente, mas é vir, porque todos os cultos que você venha, eu tenho certeza, você vai sair daqui transformado. Eu tenho certeza disso. Por mais que tenha, às vezes, né, pessoas que você não gosta de ouvir, mas não é a própria pessoa falando, é o próprio Deus falando através da palavra dele. Então, que esta manhã, né, a gente vai com essa palavra, né, para casa. Eu preciso de ser mais frequente à casa do Senhor, à igreja, porque nós somos um povo santo, nós somos um povo separado para Deus. Separado, irmãos. Separado. Nós não somos qualquer pessoa, não. Isso, você me foi um professor, né, que me disse isso. Eu fiquei analisando isso, falei, é mesmo, né? Antes, eu não medi esforços nenhum para ir em shows, em bailes, em coisas que eu ficava até a noite toda. E chegava em casa, parece que não tinha acontecido nada comigo. Teve uma vez que eu saí direto de um local, só passei em casa, tomei um banho e fui trabalhar. Agora hoje, se eu ou se você for convocado, né, para vir em algum trabalho específico da igreja, a gente já tem assim, fica meio com preguiça, uma resistência. Não, irmãos, nós precisamos de olhar no retrovisor, aquele passado que você teve e que eu tive. Hoje o Senhor está nos chamando. E cada dia mais, cada ano que passa, nós vamos ver que as coisas vão piorar. Eu não estou profetizando nada sobre a sua vida e nem sobre a minha, lógico que não. Mas é o que nós vemos no mundo, é o que a gente vê as coisas acontecerem. Eu não gosto de televisão, principalmente de jornal, não gosto, tá? Mas assiste 5 minutos. Irmãos, misericórdia, só tem coisa ruim acontecendo. Mas ao mesmo tempo que você vê as coisas ruins acontecendo, você vê que você está sendo cuidado pelo Senhor. Quantos lugares, né, você já não foi com o seu carro, ou de ônibus, ou de avião, ou com a sua moto, mas que o Senhor te deu livramentos. Irmãos, esse ano eu tive livramento demais. E aí quando passa, né, você fica assim, quando eu assusto com alguma coisa no trânsito, presbítero Oscar, eu fico assim, ó, porque eu ando muito de moto, então quando eu passo, né, por aquele susto, às vezes eu preciso até parar. E aí eu paro, agradeço a Deus, falo, Deus, muito obrigado por mais um livramento que o Senhor acabou de me dar. E quantos aqui não teve livramento? Quantos? Todos nós, irmãos. Se você sair ali naquela rua, né, você já está sendo livrado por alguma coisa. Então, irmãos, é isso. Nós precisamos de ter essa consciência. Nós somos povo escolhido de Deus. Nós estamos separados para o Senhor. E todo o propósito que Deus tem para cada um de nós vai ser cumprido enquanto nós estivermos vivos. Enquanto nós estivermos vivos. Deus vai nos ajudar. Está aqui meu pai, né? Que é motorista. Eu oro por ele todos os dias.
Ô pai, faz assim com a mão, por favor. As pessoas estão te olhando aí, mas ninguém está te vendo. Aí, ó, levantou, olha lá. Bonito igual eu, obrigado. Aí, então, irmãos, olha só. Eu oro, né, pelos meus pais, pelo meu pai todos os dias. Porque ele pega um trânsito, ele pega uma estrada perigosíssima. E quando eu era menor, que eu viajava com ele, né, nas férias, já era muito perigoso. Vocês imaginam hoje? Tantos veículos nessas estradas, nas ruas, né, que a gente vê. Está muito mais perigoso. E Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos dado muitos livramentos. Amém? Então, irmãos, essa é a palavra, né, do Senhor. Então, explicando um pouco mais sobre as portas, né, essas chaves que o Senhor deu a Pedro e aos seus discípulos. Primeiro, as portas foram abertas aos judeus em Atos 2, no dia de Pentecostes, e posteriormente aos gentios, na casa de Cornélio, que está lá em Atos 10. Então, graças a Deus por Jesus Cristo, que essas portas também foram abertas para nós, que nós somos gentios, que nós não somos judeus de nascença, mas o Senhor cuidou de nós. O Senhor abriu essas portas. Então, tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu, mas será ligado através dessa palavra, através da Bíblia Sagrada, das Santas Escrituras. O que ligarmos na terra será ligado no céu, e o que nós desligarmos na terra será desligado nos céus. A palavra de Deus também fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, em meu nome, ali eu estarei presente. Então hoje nós somos mais de 3 aqui, não somos? Olha que multidão maravilhosa. Então Jesus está aqui esta manhã, né? E Jesus está em todos os lugares. E tem algumas características, né, do Senhor que só Ele tem. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Então, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é poderoso em todos os lugares. E a presença dEle também está em todos os lugares. E Ele é onisciente. Ele pode ler a sua mente. Ele pode estar te ajudando a vencer todas as barreiras que nós enfrentamos todos os dias. Então, o Senhor está na igreja. Então, irmãos, nós não podemos deixar de congregar. A igreja é um lugar muito importante para nós estarmos. E agora mais ainda, né, irmãos? Essa igreja maravilhosa, ao qual o Senhor nos deu de presente, ao qual foi construída com a nossa ajuda também. Mas se não fosse Deus, com certeza nós não estaríamos nesse templo novo aqui, que era um sonho, né, de todos nós. Então, que você tenha essa consciência, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque nós somos de Deus, Ele está conosco, Ele é a pedra angular, Ele é o que sustenta, Ele é a rocha. Não é Pedro, é Jesus, é o Senhor. Pedro foi apenas um canal, ele e seus discípulos, e hoje nós somos esses canais, hoje nós somos esses mensageiros, para continuar levando as boas novas de Deus. Efésios 3, 20 e 21. Vamos ler lá para a gente concluirmos. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, é a Ele, é toda glória, é toda honra a Ele, na igreja. Olha que interessante, quando Paulo escreve isso aqui. A Ele seja glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações. Qual o legado que você vai deixar para os seus filhos? Qual o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? Eu espero que os meus netos sejam muito melhores do que eu. Eu espero que os meus filhos sejam muito melhores do que eu fui, ou do que eu estou sendo. Porque é para todas as gerações. É a Ele, é Jesus. É Jesus que vai ajudar essa geração a ser melhor. Então, essa é a palavra que o Senhor, né, me ajudou a meditar, a estar estudando, a trazer, né, para os irmãos. E para concluir, eu gostaria de falar que ao meditarmos em Mateus capítulo 16, dos versículos 13 ao 20, nós podemos compreender a identidade de Jesus, que Ele é para nós. Consequentemente, nossa confissão de fé nos leva a entender que a nossa única esperança está em Cristo. E a igreja não consegue sobreviver sem a presença dEle.
Então, a igreja não consegue viver sem a presença do Mestre, sem a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a igreja está aqui, de pé, porque o nosso Senhor Jesus tem nos sustentado. E Ele vai continuar nos sustentando até o fim dos tempos. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Que você tenha um resto de ano maravilhoso. Dia 31 de dezembro, para a glória de Deus, estaremos aqui celebrando o nosso Deus, né? Dia 31 vai ter grandes eventos aqui. Lógico, o mais importante deles será a ministração da palavra. Mas não falte. Vai ser um momento maravilhoso, a igreja, dia 31 de dezembro. Então, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Essa é a pergunta que o Mestre faz hoje para cada um de nós. A gente precisa meditar nessa pergunta. Quem é Jesus para mim? Tinha um pastor que falava uma coisa que eu também achava muito interessante. Se fosse Jesus fazer o que você está pensando a fazer, Ele faria? Será que Ele faria? Porque tem muitas coisas que nós fazemos, irmãos, erradas. E o pior, a gente faz de caso pensado o que é pior. Isso é pior. Você vai pecar? Vai. Eu vou pecar? Vou. Mas que o pecado seja somente um acidente em nossas vidas. Que não seja uma constância, que nós vamos pecar de propósito. Não, irmãos. Nós não vamos pecar de propósito de maneira alguma. Porque Jesus, a pedra angular, está dentro de nós. E quem é Jesus para nós?